cerco está se fechando contra a nossa fé. Existe um projeto em andamento já há algum tempo e agora com mais velocidade para doutrinar as crianças com ideologias absurdamente perversas. É dito por esses que pensam desta maneira e agem com esse projeto maligno que as nossas crianças não pertencem a nós, pertencem ao Estado, e o Estado faz delas o que ele quiser. Verdade que elas não pertencem a nós mesmos, pertencem ao Senhor, mas elas também não pertencem ao Estado, elas pertencem ao Deus da aliança. Essas pessoas, algumas delas têm dito claramente que uma das estratégias que eles têm para os próximos anos, já não está acontecendo, é se infiltrar nas igrejas, se fazer passar por crente, tornar-se membro, ter um destaque dentro da igreja, e aí então entrar no departamento infantil. Porque entendem que o departamento infantil das igrejas na escola dominical é dado para qualquer pessoa dar aula, então elas vão se dispor a dar aula para as crianças, se fazendo passar por crentes, para influenciar dentro das nossas igrejas as crianças. Os desenhos, os filmes, os seriados, por serem mantidos por grandes empresas mundiais, eles têm que cumprir uma agenda. Esta agenda para doutrinar a mente das crianças, pré-adolescentes, adolescentes e jovens. E cada vez mais nós temos visto esta deturpação aumentando. A quantidade de cristãos, jovens cristãos que entram nas universidades brasileiras é de 30%. 30% dos jovens que entram nas universidades brasileiras são cristãos. Mas desses 30% de jovens cristãos que entram nas universidades brasileiras, 60% deles desviam-se da fé. Alguns chegam a dizer que 70% desviam-se da fé. E uma das razões é que eles já vão preparados pelos professores militantes nas fases anteriores para aceitar como verdade aquilo que os seus professores universitários falam contra Deus, contra a Bíblia, contra a igreja, contra a fé e assim por diante. Além disso, o que leva esses jovens a abandonarem a fé é porque os pais não se atentaram aos perigos na formação acadêmica deles, não se preocuparam com o que os professores estavam ensinando em sala de aula, quando no fundamental, ensino médio e assim por diante, e quando acordaram para a verdade, já se perderam seus filhos para a apostasia. Outra razão é que as igrejas não têm preparado com um currículo de escola dominical os jovens, as crianças, adolescentes para esta realidade. E somado todas estas coisas tem causado esse grande problema, além da militância por trás de tudo isso. Por outro lado, há jovens cristãos que sobreviveram e sobrevivem às pressões da universidade. E feita uma pesquisa, entendeu-se que algumas coisas foram importantes para que esses jovens não se desviassem da fé dentro de uma universidade. A primeira razão é que eles disseram que a igreja ajudou eles a tomarem decisões no dia a dia. Então, a igreja serviu para esses jovens que não se desviaram a tomar decisões no seu dia a dia. Outros jovens de 18 anos disseram que os seus pais, eles são casados e eles frequentam a igreja. Então, não são divorciados, formam um casal com estabilidade, estão na igreja e isso contribuiu para que eles não se desviassem dos caminhos do Senhor dentro da universidade. Outros disseram que as pregações dos pastores, que pregaram mensagens relevantes para a sua vida, contribuíram para que eles não se desviassem. E outros disseram que adultos dentro da igreja, que se importaram com eles, que investiram neles,
os ajudaram espiritualmente, contribuíram para que eles não fossem seduzidos pelas mentiras de alguns professores da faculdade. Diante desse quadro que eu apresentei para os irmãos, a pergunta é se nós precisamos orar e jejuar ou não pelas crianças, pelos adolescentes e pelos jovens das nossas igrejas. Se esta agenda contra a nossa fé, que tem aumentado a sua velocidade cada vez mais, não deveria nos angustiar e nos tirar o sono e nos levar à oração e ao jejum? Será que nós estamos tão insensíveis aos fatos que nós não percebemos o avanço do inimigo contra a nossa igreja, contra a nossa fé, contra a Escritura, contra os que nós amamos, dentro das nossas próprias casas?